Alô, internautas, estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas Melo. E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer horário tá vendo esse programa, né? Exatamente. Estamos gravando na noite de quarta, né? Hoje Quarta-feira. já estou me perdendo na poeira. Na noite de quarta-feira para gravar mais um CP Futebol Clube, o programa da família brasileira. Principalmente dos apreciadores do futebol, né? Claro. Não de É o que a todo, gente né? fala melhor, né? Ou engana, pelo menos. Mas também podemos falar de outras coisas. Já deixei isso bem claro. Vamos começar pelo nosso tricolor, Pelo Grêmio. porque uma jornada heróica ontem na Heróico, Argentina. Vitória importantíssima, né? A coisa estava quase indo pro brejo e principalmente ali quando teve jogador expulso, o Vila Sante foi expulso, a coisa estava degringolando e o Grêmio, o Renato tirou o coelho da cartola e salvou a situação. Porque quando tava, como tu falou, quase indo pro brejo, né, com a expulsão do Vila Sante, com 21 minutos de segundo tempo. Ou seja, tinha um terço do jogo pela frente ainda. Exato, né? E ali já se... Opa, o empate já tá bom, né? Pelo menos vamos pontuar aqui em La Plata. Mas o Renato foi inteligente ao enxergar o jogo, né? Porque a partir da expulsão do Vila Sante, o técnico do Estudiante, ele bota um atacante e tira um zagueiro. E aí o Renato pensou, opa, eles vão se atirar para cima do Grêmio e vai deixar espaço na parte defensiva, né? E aí o Renato botou 2 jogadores de velocidade, dois garotos. Talvez se o técnico do Estudiantes, que eu não me lembro... O Eduardo Domingues. Exatamente. Se ele deixasse o time como estava... Talvez não levaria o contra-ataque. Talvez não levaria o contra-ataque. Exatamente. Aí o Renato acabou tendo esse pensamento, ele fala depois na coletiva sobre isso, e deu resultado logo em seguida, aí, com 5 minutos depois, com Gustavo Nunes e Natan Fernandes em campo. Os guris salvaram o Grêmio, então. Os guris deixaram o Grêmio vivo na Libertadores. Jogada dos dois, né? Porque quem inicia até a jogada é o Natan Fernandes, lançando para o Gustavo Nunes, e o Natan Fernandes acompanha a jogada, tem o chute cruzado aí do Gustavo Nunes, e o Natan Fernandes faz o gol do Grêmio. O Grêmio que jogou bem, né? A gente precisa ressaltar isso aí, o Grêmio fez uma boa partida. Se tivesse que ter um time que para vencer em La Plata seria o Grêmio. O jogo tava aberto, né? Aberto. Não tinha assim muitas oportunidades de gol, foi um jogo brigado demais. Muito brigado, muito meio campo, né? O Renato também falou sobre isso. Concentrado no meio campo. Por isso que ele optou por uma escalação ali que muita gente deu uma chiada nas redes sociais. Sabe que as redes sociais é mais ou menos isso, né? O pessoal gosta de reclamar. A entrada do Galdino, né? Mais forte fisicamente. Exatamente. E eu confesso que eu também não entendi. Aí, porque o Galdino ele não vinha jogando no Campeonato Gaúcho, não jogou no Brasileiro. E aí, do nada, ele aparece nas 3 partidas do Grêmio na Libertadores. Mas acabou dando certo a leitura do Renato. E o Grêmio fez uma boa partida equilibrada no primeiro tempo ali, com o Grêmio um pouquinho mais de posse de bola. No segundo tempo, o Grêmio teve uma bola no travessão, com o Cristaldo, deu um voleio, acertou o travessão. E aí teve a expulsão do Vila Sante, que, como eu falei no início, muitos achavam que ali o 0x0 já estava de bom tamanho e o Grêmio acabou. E tava mesmo, né? Tava legal. Porque no final do jogo ali, o Estudiantes foi todo pra cima. Foi todo pra cima, teve um gol bem anulado, né? Que na verdade... Muito pouco. Aí era um frango do Marquezinho, aí vamos falar aqui, a linguagem seria um frango do Marquezinho, mas estava impedido o centroavante, o Carrilho, estava impedido o centroavante do Estudiante, e o Grêmio conseguiu segurar aí a vitória por 1x0, que dá um gás muito grande, né? Porque o Grêmio tinha perdido. A situação ainda não é boa, né? Não é boa. Melhorou muito. Melhorou muito, porque o Grêmio vinha de 2 derrotas. Se perdesse para o Estudiantes, era praticamente eliminado na primeira fase. Então dá um fôlego bom. Agora o Grêmio que tá com 3 vitórias consecutivas, isso também dá uma moral pro momento do Grêmio. Sem sofrer gols, também é importante. Principalmente porque a gente criticava a defesa, né? Exatamente. E agora se recuperou. Exatamente. A defesa e que conta o goleiro também, porque o goleiro era muito criticado, né? O Marquezinho estava sendo bastante criticado, aí conseguiu completar aí 3 jogos sem sofrer gols. E fica com 3 pontos, ainda tá na lanterna do grupo. Mas tem aí todo um retorno pela frente. Aí tem no dia 8 de maio, volta a jogar pela Libertadores contra o Huachipato. E agora são 2 jogos em casa e um fora, né? Então, tem esse jogo fora e depois tem os 2 jogos em casa contra o Estudiantes e também para finalizar a primeira fase contra o The Strongest. Então dá um fôlego muito grande, o Grêmio vivo.
E a base, mais uma vez, né? A gente sempre fala que a base salva e mais uma vez ela salvou o Grêmio aí nessa vitória. E um outro ponto positivo dessa partida aí, que pelo menos eu vi o jogo ontem, e não vamos mentir aqui, ninguém vai acompanhar o campeonato argentino assim, com tanta atenção. Claro. O Estudiantes não é essas coisas também, né? É um time muito limitado, né? Exatamente. Muita força física, combate, mas não é nem um time que troca bem a bola, como os times argentinos normalmente conseguem fazer, né? Pro nível do futebol argentino, ele é um dos principais times, né? Tanto é que tava 5 vitórias consecutivas. Sim, lá, né? Mas a gente sabe que a diferença do futebol argentino hoje em dia, pegando como parâmetro do futebol brasileiro, né? Exatamente, tem uma diferença muito grande. Hoje em dia é River Plate, o Boca e olhe lá, né? E mesmo assim, River e Boca têm sofrido aí na mão dos times brasileiros aí nos últimos anos. Mas o Grêmio enfrentou a adversidade, que é sempre complicado jogar na Argentina. Teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu uma grande vitória. Como até o perfil do Grêmio brincava nas redes sociais, a Batalha de La Plata 2, né? Porque teve aquela em 83. Um pouco de exagero. E agora um pouco de exagero. Venceu o Estudiantes, que dá esse fôlego e dá uma tranquilidade muito grande aí para essa sequência de Libertadores. Confiança acima de tudo, né? Exatamente. E amanhã tem o Colorado pela Sul-Americana. Às 23 horas. Madrugar, né, Fabrício? Cara, nem me fala. Eu acho que eu vim aqui trabalhar um pouco, vou para casa, tiro uma soneca e depois volto, porque senão não tem quem aguente. Não tem como aguentar. Ou vou botar um colchãozinho aqui embaixo. Sendo que depois, no outro dia, tem que acordar cedo, né? Exatamente. A batalha segue. Mas o Inter enfrenta o Delfim, do Equador, em Manta, a partir das 23 horas. O jogo lá começa às 21 horas, mas aqui começa às 23, por causa da diferença de fuso horário. 2 horas, né? Exatamente. E assim como a gente antecipou, inclusive, né, o Kudê não vai contar com reforços, porque jogadores que a princípio voltaram a treinar, mas voltaram a treinar essa semana e não viajaram. Casos do Fernando e do Alário ficaram em Porto Alegre, junto com uma lista imensa aí, que inclui Alan Patrick, Valência, Arangues. O Wanderson é o último. Johan, e o Wanderson, que foi o último, se machucou no último domingo, na derrota para o Atlético Paranaense por 1-0. Mas o Inter precisa, apesar dessas dificuldades todas, precisa vencer o jogo, porque não conseguiu vencer nem o Belgrano na primeira rodada. Estava falando dos argentinos, né? Que não tem essa força toda mais. Mas o Inter não conseguiu vencer o Belgrano na primeira rodada na ainda Argentina. Sentindo muito a eliminação para o Juventude. Exatamente. E também na segunda rodada não conseguiu vencer. Inexplicavelmente não venceu o Real Tomayapo da Bolívia no Beira-Rio. Com todo respeito ao Real Tomayapo, o time semi-amador da Bolívia, né, exatamente. Fundado há pouco tempo. Tinha viajado para uma partida internacional pela primeira vez para enfrentar o Inter. Enfim. Por isso, o Inter precisa vencer para melhorar a sua situação no grupo C, para tentar uma vaga ainda, porque lembrando que na Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, só o primeiro classificado do grupo conquista uma vaga direta nas oitavas de final. O segundo colocado disputa um play-off contra o terceiro colocado de um grupo da Libertadores, ou seja, pega um desclassificado da Libertadores e numa disputa em play-off, 2 jogos, um em cada lugar, aí um na casa seria, né? Se o Inter ficar em segundo, um no Beira-Rio e um fora. Então, é uma situação bem complicada que o Inter enfrenta, principalmente por causa dos desfalques. E, além disso, nesse domingo já tem jogo de novo. O Campeonato Brasileiro não para. O Inter pega o Atlético Goianiense no Beira-Rio às 8 da noite, de novo, um horário... 8 da noite. Em um horário insólito. Que vai complicar de novo, né? Vai complicar de novo para quem trabalha. E para quem vai no jogo também é muito ruim, né? E a previsão de chuva, né? Então, pior ainda. Vai ser um terrível. Mas, enfim, vamos ter que encarar isso aí, porque o nosso salário aqui é alto. Mas vamos lá. É isso. Além dos desfalques, tem a questão do jogo domingo, que pode obrigar o Kudê ainda ter que poupar um ou outro jogador. Aí tem mais uma lista de jogadores que atuaram muitos minutos nos jogos mais recentes, aí caso de Borré, Mercado, Vitão, o próprio Bruno Henrique, que reclamou de desgaste físico.
é capaz desses jogadores nem começar. Daí fica mais complicado ainda de montar um time, né? Mas, enfim, essa é a situação. O Inter viajou já deve estar chegando no Equador, quando a gente está gravando esse vídeo aqui. E, enfim, vai ter que buscar a vitória do jeito que for. Isso dentro de campo. E fora, o Grêmio apresentou jogadores ontem. O Grêmio apresentou hoje. Nesta quarta-feira. Quarta-feira apresentou o Rafael Cabral e o Edenilson, 2 reforços aí da janela doméstica, que a gente chama, hein? E o Edenilson, claro, na coletiva ele não escapou, né? Não tem como. Falou do Inter. Falou do Inter. Foi perguntado praticamente toda a entrevista coletiva sobre a passagem que teve pelo Beira-Rio entre 2017 e 2022. Mas o Edenilson foi muito respeitoso, né? Falou a gratidão que ele tem pelo passado, que ajudou ele a chegar a ter a carreira que ele tem aí. Mas que foi muito claro que está focado no Grêmio, está à disposição do Renato Portaluppi, pode inclusive estrear aí contra o Bahia no sábado, 9h, lá em Salvador. É possível que ele seja utilizado, porque o Grêmio também tem esse problema de acúmulo de partidas. Exatamente, já tem. Tem que começar a rodar o grupo. Depois tem Copa do Brasil, tanto o Grêmio como o Inter tem Copa do Brasil no outro mês de semana. Lembrando, o Inter enfrenta o Juventude no Beira-Rio da próxima quarta-feira, amigos. E o Grêmio pega o Operário do Paraná lá, em Ponta Grossa. Né? Barbadinha. Primeiro jogo, terça-feira, em tese, sim, né? Mas tem que confirmar dentro de campo, né? E o Rafael Cabral também foi apresentado e ele falou que estava num ambiente mais desgastado lá no Cruzeiro, né? Então ele estava sendo bastante criticado, né? Ele deu uma falhadinha de vez em quando. Pelo esse início de temporada, ele falhou em clássico, inclusive, né? Então ele falou que optou por essa mudança de ares aí e pelo esse grande desafio aí que é jogar com a camisa do Grêmio. Então, 2 jogadores aí, novos reforços apresentados. São 2 jogadores experientes que podem ajudar bastante 34 anos, Edenilson, 33, Rafael Cabral. Vem aí para somar no elenco. Ambos com experiência na Europa. Experiência na Europa. Com passagem por grandes clubes. Exatamente. Podem ajudar bastante. Exatamente. Tem gente que não gostou muito da contratação, principalmente do Edenilson. Mas... Do Edenilson eu acho que é uma boa contratação. Até a gente já falou aqui. O Cabral já... Tem o meu. O Cabral é mais ou menos do nível que estão ali, né? Exato, não vai resolver todos os problemas do gol do Grêmio. Então, o Cabral até eu tenho um pé atrás, mas o Edenilson eu acho um bom jogador, acho que uma boa contratação. Mas pelo lado do Inter tivemos coisas aí importantes fora de campo, né, Fabrício? O que aconteceu foi o seguinte: nós conseguimos divulgar em primeira mão o balanço do Inter. E ele apresenta números bastante favoráveis. O Inter teve um superávit de 170 milhões, uma coisa inédita, histórica, mas que precisa ser analisado dentro do contexto, né? No ano passado, né? Em 2023. Dentro de um contexto. Por quê? Porque o Inter lançou no balanço de 2023 a totalidade dos recursos do negócio que fez com a LFF. Ele, embora tenha recebido só metade, ou seja, 109 milhões, é isso, né? 109 milhões em 2023, ele lançou a totalidade do negócio, porque é assim que funciona na contabilidade. E por isso teve um superávit tão alto. A questão que algumas pessoas apontam é que o superávit apontado no orçamento, já com o lançamento desse valor que é extraordinário, que não vai se repetir da Liga Forte Futebol, de 218 milhões, o Inter projetava um superávit de 219 milhões. Ou seja, 1 milhão a mais do que o valor total do negócio, que é de 218. E como foi de 170, teve gente que torceu o nariz, porque como é que tem um desvio aí de 50 milhões? O presidente Alessandro Barcelos, em contato comigo na noite de terça-feira, explicou. Disse que o Inter não atingiu a meta de venda de jogadores, mas não atingiu porque quis, porque tinha proposta para o Maurício e optou por investir no futebol. Manter a base do time, manter o Maurício, que é considerado e é ainda um jogador importante no esquema do Kudê, titular, pelo menos até que se prove o contrário. E então o clube optou, já que recebeu o dinheiro da Liga, optou por manter o Maurício. Segurar ele. E por isso o superávit não foi tão alto como poderia ser e como estava prometido no orçamento.
Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão que causou... mais polêmica, né? Muito mais polêmica durante o dia de hoje é a questão do Gigantinho. Também a gente fez uma matéria no Correio do Povo dizendo que o Gigantinho será reformado, pelo menos esse é o plano do Inter, possivelmente começando a obra ainda nesse ano, com recursos próprios. Muita gente também não gostou do termo recursos próprios. Por quê? Porque o termo recursos próprios foi utilizado pelo Pífero quando ele defendia que o Beira-Rio deveria ser reformado lá no início da década passada, lá em 2009, 2010, 2011. Os colorados mais antigos aí vão lembrar daquela disputa entre o grupo do Luigi, que defendia a parceria com o Andrade Gutierrez, e o Pífero, que defendia que a obra deveria ser tocada com recursos próprios. Uhum. É esse termo, recursos próprios, que o pessoal não gostou. Por quê? Porque não é recurso próprio, porque vai ser dinheiro de uma parceria que o Inter vai fazer. Bom, tudo bem, é uma questão de interpretação, porque, na verdade, não vai haver uma parceria como há no caso da reforma do Beira-Rio, ou como havia, porque houve uma proposta, não sei se tu vai te lembrar, mas desde 2019 o Inter negociava com um pool de 2 empresas gaúchas bem conhecidas do ramo do entretenimento aqui no Rio Grande do Sul. Elas colocariam os 35 milhões, eles faziam uma reforma um pouco mais completa. Eles colocariam os 35 milhões na reforma do ginásio em troca de usá-lo por 40 anos, 20 mais 20. Época do Marcelo Medeiros, presidente Marcelo começou Medeiros. Na época do Marcelo Medeiros, não conseguiram assinar o contrato, chegou a ficar bem encaminhado, no final não foi assinado. No ano passado, o Conselho optou por não assinar esse contrato, inclusive atendendo uma indicação da gestão, né? O Barcelos não achou que o negócio não era vantajoso. E realmente não é, porque o Inter receberia pouco dinheiro por ano em troca dessa parceria, além da própria reforma, mas como o clube não ia gerir o local, ele ia ceder o espaço e quem ia gerir seriam os 2 parceiros, em troca de um aluguel que não faria diferença, vamos dizer, na vida, no dia a dia do clube. E atualmente, mesmo o Gigantinho estando completamente depreciado, né? Tá num estado basicamente abandonado, né? Não daria para dizer. Não dá para dizer abandonado, porque ele ainda recebe um ou outro evento. Tem aquele evento dos patinadores do meio do ano lá. Tá bem escanteado, né? Ele não tá no nível do Beira-Rio, vamos dizer assim. O cara que chega ali e vê o Beira-Rio daquele jeito, bonito, iluminado, moderno, e vê o ginásio daquele jeito, realmente é um contraste muito grande. Então é isso, é uma questão de interpretação. O pessoal não gostou do termo recursos próprios, mas no final das contas não deixa de ser, porque, enfim, vai ser um dinheiro novo, em tese, né? O Inter vai tentar, né? Isso tudo são projetos, né? O Inter vai tentar captar aí junto a investidores, em troca de publicidade, em troca de outros negócios, no próprio ginásio, e em troca desse tentar arrecadar esses 20 milhões para colocar na reforma do ginásio e aí arrecadar. É um plano ambicioso. Os dirigentes estão confiantes, mas a gente vai ver. A questão toda que ficou aí nas redes sociais, no debate, é do termo. Mas... Sabe que o pessoal das redes sociais, às vezes, não aprecia muito a minha pessoa, né? Porque a gente... O que a gente vai fazer? É que, na real, eu acho que a galera gosta do tumulto. Ela gosta de xingar um ou outro ali. Não compreende, né? O que eu vou fazer? Não dá para levar esse pessoal a sério. Mas então é isso. Mais alguma coisa que nós teríamos para acrescentar? Por Como enquanto, é que tá nosso por tempo, hoje, tá indo? 19 minutos já. Entregamos bastante conteúdo para o nosso teleouvinte, né? Sim, tá bom. Então tá. Gurizada, ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Até a próxima. Feito. Valeu.